Olá, Mariane, tudo bem? Oi, E- Claudinho. Então, Mari, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui gravando esse material para o nosso programa de fellowship. Então, eu, como coordenador desse projeto do Instituto Vita, perante o VitaCare, então, assim, a gente fica muito honrado pela sua participação e fico Obrigada. feliz de você ter aceito, viu? Obrigado mesmo. A gente sabe que o seu dia a dia é corrido e é bom até para os nossos fellows saber o quanto é importante a dinâmica da clínica. Não é tão fácil parar a Mariane aqui uma hora para ela falar um pouco com a gente, tá? Mas Imagina. de Eu que antemão, a agradeço o convite, viu, Claudinho? Obrigada. gente agradece. E Mari, então, como a gente conversou um pouco antes, a ideia da gente é gerar um bate-papo da coordenação do programa, pensando assim, o que que o meu aluno do fellowship precisa ter para ter as características do Vita, para ter o DNA que o Vita precisa, quais são os pontos importantes e algumas perguntas que eu vou fazer não está relacionado só ao programa, mas um pouco da sua vida, da sua característica de profissional, o que que você apresentou de dificuldade. Eu vou fazer algumas perguntas básicas da sua carreira e depois a gente vai evoluir aos poucos um relacionado ao programa e a parte que o nosso profissional precisa apresentar, tá bom? Tá bom, tudo bem. E então, novamente, reforço aí, eu agradeço muito. E qualquer ponto que você quiser abordar, é uma comunicação tranquila, é para a gente bater um bate-papo com o nosso aluno. Então, para perceber que a gente no Vita, a gente não tem muita distância da gestão para o nosso profissional. Está todo mundo muito integrado, todo mundo no Verdade. mesmo time. Então, essa é a nossa expectativa do nosso programa, é trazer o melhor. O melhor que vocês acham que o nosso profissional, o nosso aluno precisa apresentar, e por isso, como você é gestora do Vita, uma das referências técnicas, uma grande profissional de tantos anos de casa, e a gente está aqui para escutar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ponto de vista, ok? Ok, vamos lá Então, então. vamos lá. A primeira perguntinha que eu vou fazer está relacionada um pouco sobre a sua carreira. Quais foram os cursos, a sua formação, quando foi, sabe? Uma forma resumida, não precisa também, né? Que eu sei que é muita coisa, mas um pouco da sua história que você participou e faz até hoje, para mostrar para as pessoas que você não parou de estudar até hoje, desde que você se É formou. verdade. É verdade, Claudinho. Bom, então vou falar rapidamente, né, algumas coisas da minha trajetória. Então, eu me formei na Unicid, em 2005, na época que era integral ainda a fisioterapia. E logo depois eu fiz uma primeira pós-graduação na área de dermatofuncional, fui fazer lá na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba. Foi uma experiência muito boa para mim. E eu sempre gostei de ortopedia. Depois eu fui fazer uma outra pós-graduação em ortopedia, lá para 2013. E nesse meio tempo eu fui fazendo cursos, né, porque na fisioterapia a gente sempre tem que, colocar mais, específicos cursos na nossa caixinha, né, para a gente aprender a lidar com o nosso paciente e a ter recursos, mais recursos para atender esse nosso paciente. Então eu fiz curso de RPG, fiz com o Suchá, fiz pilates, fiz dry needling neurogênico, fiz EPI, né, que é eletrólise percutânea intratissular. Fiz vários cursos, participei de vários congressos, fui no congresso internacional que teve em 2018, não foi, Claudinho, que a gente foi? Você foi junto comigo, e Sim. foi na África do Sul. Então, assim, a gente sempre busca estar atualizado, né. Em 2016 eu entrei no mestrado. Fiz mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no ICB3. Fiz mestrado em anatomia humana, estudei cartilagem do quadril, né, o desenvolvimento dessa cartilagem. Então foi um mestrado muito significativo para mim, muito importante. Adorei toda a minha experiência lá. Eu dissecava alguns cadáveres, então foi super interessante para mim. Aprendi muito em todas as áreas. Eu era monitora das aulas de odonto, então eu estudei muito cabeça e pescoço também. E hoje
eu estou fazendo doutorado na área de bucomaxilofacial no Sírio-Libanês. Então eu sempre fui envolvida na área de buco desde a minha graduação, eu fiz iniciação científica em ATM, meu TCC da minha graduação foi de ATM, e sempre gostei também dessa área, sempre estudei muito, fiz um curso com a Daniela Biasotto de ATM, então ela é uma excelente professora, agradeço ela até hoje, tudo que eu sei também eu devo a ela, né. E é isso, Claudinho, um pouquinho do que eu faço. A gente também dá curso pelo Vita, de bucomaxilo, junto com o Dr. Gabriel Pastor e a doutora Patrícia Radaik. Então eu E participo do curso deles também, mostrando e ensinando a parte da fisioterapia. isso deu para Então ver, assim, que seu empenho na parte da fisioterapia, ela começou por uma área específica em dermatofuncional, quando a gente se conheceu. Você trabalhava na isso, clínica do Vita nessa área, é verdade. percebeu que foi para outro caminho, então para o nosso Isso. aluno entender que, às vezes, uma decisão, ela não precisa ser engessada, a vida pode mudar o sentido. E a gente Então, sempre usa um pouquinho do que a gente aprendeu, né, Claudinho? Porque na sim, dermatofuncional a gente aprende muitas técnicas manuais, né, que a gente reparação utiliza muito na ortopedia. reparação tecidual usa bastante, não tem muito na dermatofuncional e faz Exato. sentido na nossa prática. E É, tudo isso traz uma bagagem para uma formação. Então, para o nosso isso aluno mesmo. entender que, às vezes, o caminho ele não é tão simples. Ah, faz o programa de fellowship, faz a especialização, faz o É, mestrado. Não, verdade. ainda te coloca em alguns obstáculos. E eu acho que o Sim, nosso programa ele traz um pouco dessa vivência, né? De falar, poxa, como é que é a fisioterapia dentro de um grande programa? Então, uhum. para a Mariane assumir esse papel hoje, pessoal, de gestão, olha quanto ela percorreu. Mário, É. a pergunta que você não falou, mas você não tinha te perguntado especificamente, mas você está há quanto tempo no Vitor? Desde que ano? Eu entrei efetivamente contratada em 2009, em abril de 2009. Então eu Entendi. entrei na área de dermatofuncional, naquela área, como você comentou, né, a gente tinha cirurgião plástico e dermatologistas. Eu fiquei 1 ano na dermato e logo, fiz a pós-graduação de ortopedia e logo entrei na equipe de ortopedia mesmo, Como é que porque sai? A essa gente área de dermato foi encerrada, né, no Vita. estou praticamente 13 anos dentro da equipe. Então, assim, para você chegar onde você chegou, você batalhou muito. É Então, para verdade. o jovem fisioterapeuta aí que está dentro do nosso programa, para saber que para moça, para essa mulher chegar onde ela está, ela trabalhou bastante. Nada é fácil, né? Nada Porque vem de graça, mas tem as que perseverar, né, ir atrás do que você quer. e é isso aí. Acho que esse é o espírito de, eu sempre brinco com os meus alunos de guerreiro, faca É, nos dentes, foco. Então, esse. E a ideia do nosso programa é trazer isso, né, Mário? Trazer um pouco dessa sim, vivência com grandes profissionais como você. A gente tem aqui no nosso time a Andréa Miana, que tem muita experiência também na área de biomecânica, foi para fora, assim, exatamente. estudou muito, estuda até hoje. O Robério, que é o outro profissional também que está fazendo mestrado, e eu gosto de falar dos gestores assim para mostrar para eles que é a referência da unidade, né? Como um profissional técnico. O Roberto está fazendo mestrado dele agora, está terminando, se eu não me engano, não é? Sim, é Então, mostra verdade. o Então conhecimento. ele acho que tem 1 ano de mestrado agora. Isso. E assim, ele deve estar terminando. Então, assim, a gente for parar para pensar, fala, caramba, então os caras que estão lá em cima, na referência da clínica, eles estão estudando. Eles estão Sim, estudando, estão procurando conhecimento, e eu que corro atrás também. Então, é é isso que eu verdade. vou trazer para vocês. Emendando na segunda pergunta, Mari, o meu Siri falou aqui, Mari, desculpa, viu? A minha Sirizinha. Imagina, eu nem ouvi. Mas a minha segunda pergunta é relacionada a isso. Quais são as dificuldades que você encontrou para começar a sua carreira, no início de carreira? Então, imagina o nosso aluno, acabou de se formar da faculdade, ou está saindo da especialização. Qual foi a dificuldade que você encontrou? Que você poderia, às vezes, dar uma dica para a gente aí, de uma pessoa experiente, para o nosso aluno que está dentro do nosso programa?
Eu acho que a maior dificuldade é você ter algum conhecido que te indique em algum lugar para trabalhar, né. Eu acho que a indicação sempre, nos ajuda para uma via mais fácil. Mas, por exemplo, eu desde a faculdade, no meu caso, né, eu fiz estágio numa clínica de ortopedia de convênio, aqui próximo de onde eu moro no Tatuapé, e eu fiz um estágio e logo quando eu me formei, o chefe dessa clínica me chamou para trabalhar lá. E eu lembro que eu ganhava muito pouco, e eu falava: "Pai, mas eu ganho tão pouco", eu falava para ele: "Será que vale a pena?" Aí ele falava assim: "Vale a pena, porque você precisa ganhar experiência e você precisa saber lidar com seus pacientes. Você não tem experiência, então você vai". Então, assim, eu Desse acho que e isso é seu pai muito importante, não era né. mágico. Seu Hã? pai era da saúde? Não, meu pai era contador. A gente vê que uma pessoa que tem experiência e traz o De conhecimento vida, eu de acho vida. que é mais isso, né, Claudinho. Porque eu Entendi. acho que todas as áreas, independente se for fisioterapia ou não, eu acho que a pessoa que se forma, ela tem que saber ter experiência com o que ela faz. E se nós lidamos com pessoas, a gente precisa ter essa experiência em lidar com pessoas e ver como funciona uma clínica. A gente fica muito cru quando sai da faculdade. Então a gente precisa sim dessa experiência. E aí eu trabalhei nessa clínica, acho que eu trabalhei mais de 1 ano nessa clínica, e eu tenho uma prima que trabalhou muitos anos numa academia em Santana que chama R. White, e dentro da R. White tinha uma clínica de ortopedia do Joaquim Grava, né. O Joaquim Grava foi o médico da seleção brasileira de futebol por muitos anos, e aí eu consegui entrar numa clínica do Joaquim Grava aqui do Anália Franco, perto da minha casa. Eu fiquei 1 ano e meio com eles, até que uma amiga minha, a Letícia, que trabalhou no Vita, falou para mim que tinha uma vaga para dermatofuncional no Vita, se eu não queria trabalhar no Vita. E aí que eu fui para o Vita, fiz uma entrevista, passei e minha carreira começou no Vita. Mas também nesse meio tempo eu abri um consultório meu para atender RPG, para atender dermato, então assim, a gente faz um pouco de tudo quando a gente se forma. A gente não sabe se a gente subloca uma sala para atender, né, se a gente trabalha de convênio, se a gente fica um pouco perdido mesmo. E sabe o que eu acho muito legal esse programa de fellow? Porque são pessoas jovens que já têm uma oportunidade que, por exemplo, eu não tive, né. Quando eu fiz esse programa de fellow, nem era remunerado, nem a ajuda de custo. Então e não era como é hoje, essa estrutura, com esses ensinamentos, focado num profissional experiente da clínica. Então, assim, realmente eu acho que vocês como fellows têm um privilégio de estar fazendo esse fellowship, porque vocês vão aprender muito e vocês vão ter uma experiência para onde quer que vocês estejam, seja no Vita ou fora do Vita. Detalhe, né, Mário, uma coisa que o Vita promove, Hum, eu vejo que é difícil a gente encontrar, que assim, o caminho que eu segui é muito parecido com o seu. Eu também fiz sim. estágio numa clínica aí no Tatuapé, de estágio de convênio, né, atendia em grande quantidade, no Aham, é isso mesmo. quarto de faculdade, e comecei lá na especialização, enfim, e abri meu consultório também. Igualzinho. É difícil, gente, é É difícil demais. difícil, é bem E apareceu difícil. a oportunidade do Vita lá em 2007 ou 2006, eu não me acho que 2007, apareceu uma oportunidade, e a vida me trouxe para a clínica. Então, assim, olha que interessante, 2 pessoas, né, seguindo praticamente o mesmo caminho. E Então mostra Claudinho, mesmo dentro do Vita, nós 2 passamos por muitas dificuldades, porque o Vita passou por muitas mudanças, né. Então mesmo você estando num lugar por muitos anos, quero que todos saibam, né, que a gente também passa por dificuldades, né. A gente quer reconhecimento, a gente trabalha bastante, mas, eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente sempre perseverar, estudar, fazer o nosso melhor sempre, porque uma hora nós somos vistos, né.
uma hora isso reverbera algo muito positivo para a nossa vida. E eu acho que tanto eu quanto o Claudinho, nós tivemos aí um sucesso na nossa área profissional, também por conta da nossa dedicação, né? Porque se não fosse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? né? Então é E, importante todo mundo saber e, disso, né? e complementando muito o que você está dizendo, a dedicação, ela faz parte do crescimento profissional. Sim, Eu vejo isso, Maria, assim, concordo plenamente com o que você disse. sim. E eu percebo que o nosso profissional recém-formado atual, ele chega de uma forma diferente do que a gente chegou. Aí, nós chegamos aqui na clínica um pouco mais, era a característica da nossa época, né? Vamos falar que já está muito velho, mas era uma assim, vamos enfrentar, vamos lá. E hoje eu percebo que muitos colegas recém-formados, meus alunos, eu falo que eu posso falar isso para vocês, trabalho na pós-graduação, que eu recebo o cara recém-formado, o cara não aceita. Ele quer tudo mais imediato, uma atuação mais imediatista. É Mas a verdade. gente mostra para vocês aí, para os nossos alunos, que o programa ele traz algumas coisas que em nenhum lugar eu vejo, Marco. Eu queria que Sim. você concordasse comigo ou não, mas era assim, ó, network, onde você vai ter um contato com tantos profissionais ao mesmo tempo. E médicos, né? Network, fisioterapeutas e médicos. Segundo ponto Exatamente. importante, diversidades de doenças, de patologias, estudos. É, Então, assim, esses dois pilares são importantes. E terceiro, ter um contato direto com grandes profissionais. E e isso que torna. saber como cada um lida com o paciente, né? Porque cada um tem o seu jeito, apesar de Isso, termos nossos protocolos, de seguirmos, né, sim. a prática baseada em evidência, eh, cada um tem o seu jeito. E é bom eles conhecerem também um pouco de cada um, né? E uma dificuldade, eu vou linkar numa pergunta para você, que eu vejo que os meus alunos enfrentam, e eu percebo assim, principalmente os alunos que fizeram especialização, independente de onde seja a especialização. Mas o aluno chega para a gente no programa de fellowship, o profissional, ele chega assim, pô, já fiz especialização, já sou formado, sei de tudo, né? Então, assim, a gente percebe que ele tem bagagem técnica, mas no desenrolar da clínica, a gente percebe que tem uma dificuldade, que é a Sim, comunicação e engajamento com o paciente. é Então, verdade. pensando nisso, o que você poderia fortalecer? Assim, poxa, o profissional da clínica jovem precisa apresentar na clínica. O que você percebe? A técnica prevalece sempre? A comunicação? Quais os defeitos que você encontra nesses jovens? E as soluções que você acaba vendo como construções, respostas construtivas, assim, básicas, não precisa ser que a pergunta Tá. muito ampla, né? Mas Não, seja mas direto. eu vou dar alguns exemplos que já aconteceram, que eu acho que fica mais palpável para todo mundo entender, né. A gente já teve profissionais recém-formados, muito bons tecnicamente. A gente antigamente fazia avaliação teórica e prática, então a gente teve profissional que tirou 10 nas 2, mas era uma pessoa que não sabia lidar com o paciente, não sabia como se posturar, né? Como falar com o paciente, como lidar com as situações. Então foi um profissional que a gente sentiu muito de não entrar no Vita, mas a gente não colocou ele. A gente teve um outro caso de um profissional não tão bom quanto esse tecnicamente, mas um profissional que a gente viu que tinha muitos valores, né? Um profissional que falava bem, explicava bem, se comunicava bem, era humilde, né? Estou aqui para aprender, né? Eu acho que isso é o que a gente procura. A gente quer um profissional que saiba, né? A gente tem que ter o mínimo ali de conhecimento na área de ortopedia, mas esse profissional ele também tem que ser um pouco mais aberto, né? Mais empático, né? Empático no que se diz a abrir espaço para esse paciente,
né, falar, você ter uma comunicação. Se você é muito fechado, você trava as portas até para você. Então acho que a gente tem que também ter um pouco esse, eh eh, essa maleabilidade, né, Claudinho. É muito difícil a gente ter um profissional exatamente do jeito que a gente quer, mas a gente pode trabalhar esse profissional nas áreas que a gente acha, devidas para ele continuar com a gente. Então a gente quer um cara que tenha, bons hábitos, que venha bem vestido, que tenha uma postura profissional adequada. Você não vai tratar com alguém que tá com o jaleco amassado, sujo, cabelo despenteado, você não vai gostar. Então se ponha no lugar do seu paciente, né. Então, a primeira impressão é a que fica, né. Então se você vai num lugar e você é bem tratado por um profissional que te acolhe, que conversa com você, que te ouve, né, que fala coisas positivas para você, porque eu acho que isso é super importante, porque o paciente vai vir com dor, então a gente não pode virar para ele e falar: "Ah, então, você está com dor, ai, vai demorar para o seu tratamento vai demorar para você melhorar". Então, assim, acho que você tem que puxar ele para você e falar: "Olha, seu tratamento é crônico, mas nós vamos fazer o possível para você melhorar rapidamente, vamos começar com tal exercício, com tal conduta", explicar para ele qual o prognóstico desse tratamento. Então não importa se você não é o top da técnica, mas o que importa é que você seja bom na técnica e queira aprender cada vez mais, e que você tenha esse bom senso com o paciente. Acho que é esse meu é isso que eu E penso. eu acho muito legal o que você disse. E uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso, quando você começou a sua vida profissional, você também tinha dificuldades na comunicação? Eu tinha muitas. Tinha, E a gente foi claro que tinha. desenvolvendo, Já não dei é? vários foras. E a gente sempre vai ali aproveitando, sempre vai ajustando. E uma Sim, forma que eu aprendi, uma coisa que eu preciso salientar dentro do meu programa, que todos nós temos alguns mentores na vida. é, E uma coisa que eu posso falar com toda tranquilidade, eu tive algumas pessoas que eu olhava e falava assim, poxa, como ele se comunica bem. Vou falar de um profissional que trabalhou aqui na clínica, que é uma referência técnica para mim, o Hélio Michoca. Fiquei do lado dele 10 anos, 11 anos. é E que verdade. comunicação que ele tem, o jeito que ele lidava. Quando eu entrei na clínica, tinha a Fernanda Romera. Falei, caramba, olha que comunicação, que jeito. Ela era toda sorridente, muito parecido com a Mariane. Ela é toda sorridente. A empatia em pessoa podia estar com a dor de cabeça, com uma É verdade. mais um sorriso no rosto. Mas o E problema é ficar ninguém tem que saber dos nossos problemas, né, Claudinho? isso. Os Mas os isso os faz nossos parte. Isso faz é, parte. E isso é o DNA que eu vi no Vita quando eu entrei. Sabe é, a primeira coisa que eu lembrei do Vita? Foi o cheiro. O cheiro cítrico e agradável. Nunca vou esquecer do cheiro. Sempre olha que que interessante. eu sinto, eu limpo. Então, o Vita me traz esse cheiro que o cheiro me traz bem-estar. É isso mesmo. Profissional bem É, vestido. eu acho que a percepção sensorial, né, com a percepção visual, traz ao paciente esse conforto e essa segurança, né, no atendimento. E isso corrobora com que são detalhes. É, Mas são detalhes que, conjunto com a técnica, que a técnica ela vai crescendo conforme o tempo. Eu vejo assim, eu cresci muito e estou tentando crescer cada dia mais, e é difícil, a gente tem que estudar. é verdade. Mas a gente percebe que as pessoas que têm mais sucesso, é o que você falou, e só vou reafirmar, são as pessoas que são humildes, dedicadas, que tenham foco, que não estão preocupados quem está do lado, está É, preocupado com o seu paciente. Olha para a equipe e trabalha com a equipe, com o time em conjunto. Gosta de trabalhar em equipe, desenvolve muito bem com o seu paciente. E isso que a e gente é percebe. E não e precisa ser, absorve o que é bom de cada um, né, Claudinho? Porque isso, todo mundo tem algo bom para oferecer, né. concordo plenamente. Tem um que é especialista em terapia manual, a Mariane, exemplo, pessoal. Ela é super especialista aí na parte de bucomaxilo. Pô, eu não, quem sou eu? Falar, se alguém perguntar para mim, ó, meu, vai lá, fala com a Mariane. O Cláudio sabe atender? Vou falar que sei, lá, me viro.
Mas eu vou falar que eu É, sou especialista? Não, mas isso, isso é humildade. E falar, é poxa, eu não verdade. sei. Mas eu posso, se eu tenho interesse, estou com um paciente, falei, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou com um paciente assim, assado, você me dá uma Me força? ajuda aqui. Me ajuda aqui. E para um cara que tem 15 anos de formado, para outra pessoa que tem 15 anos de formado. Então, assim, os dois têm o mesmo tempo, um É. respeita o outro, um complementa. E esse é o espírito que o Fellow, a gente vê dentro do nosso programa, integração. É, Certo? e no Fellow é muito legal, porque vocês podem perguntar para tanto para o tutor de vocês, quanto para outro físio que está próximo também. Vocês podem tirar dúvida com várias pessoas, vocês podem discutir os casos, né? Eu acho que a gente é muito receptivo e muito aberto a tudo que vocês precisarem, né? A gente sempre vai estar à disposição, né, para ajudar em qualquer momento. E qualquer E, dificuldade que vocês tiverem também, o Claudinho está aí fazendo as monitorias, né? Vai ter as monitorias individuais. Eu acho que tudo tem que ser dito, né, Claudinho, para sim, melhorar, né? concordo. Mas uma coisa assim, o Cláudio é uma imagem só para centralizar. É um cara ali que só está para centralizar e ajudar nas direções dos caminhos de vocês. Uhum. Mas eu vejo assim que hoje, olhando para o seu papel da gestão do Vita, uma profissional de referência da nossa clínica, é o que a gente olha e percebe. Ela está dizendo porque ela é que olha para vocês lá na frente. Quando vocês ingressarem no time, se Deus quiser, algumas pessoas vão, se Deus quiser, vão ingressar. A hora que ingressar, a Mariane vai estar ali do lado, o Robério, a Andréia, o Arthur, e todo mundo vai estar com o olhar. E você percebe que não tem divisão. Se vocês aí um dia assim, passar o doutor Cabrita, que é o médico, um dos melhores cirurgiões que nós temos do Brasil de quadril. Se você for conversar com ele 5 minutos, você vai perceber que a humildade, a simplicidade, Exatamente. a competência faz parte. Ele não está preocupado se você tem especialização, se você tem mestrado ou doutorado. Né? Você está no time do Vita? É para o nosso paciente? É para te ajudar? Tamo junto. Então, assim, eu É sempre verdade. busco isso. Então, isso, né, Mari? Eu quero, assim, agradecer o Vita, agradecer a gestão do Vita, o perante o papel que vocês fazem aos nossos profissionais e também aos nossos fellows. Porque, assim, Assim, o mais importante é que todos entendam que a gestão tá aí para ajudar, né? Então, assim, às vezes a gestão a gente exige algumas coisas, né? A gente exige organização, a gente exige uma vestimenta adequada, limpeza, um bom comportamento com o paciente e com os colegas. Então, a gente a gente até brinca, fica muito a Mari. gente fica muito É, visado nisso, né. Eu olho muito isso, acho isso super importante. Então, não é nada de pegar no pé, mas são coisas que, se vocês seguirem essas regras, que são regras básicas de um atendimento, vocês vão longe, né. Tem tudo para voar. entendi. Até eu estava comentando aqui sobre ética, eu tentei falar aqui. Hum, É isso, que a gente sempre escuta isso em aulas. Tem que ter ética profissional. Eu acho que é. dentro do contexto da ética com o paciente, né, que você mesmo já disse para gente, e aos colegas. Sim. E assim, se eu fosse pedir uma dica para você aí, como gestora, você cuida de quantos profissionais você faz de gestão aí na unidade de Higienópolis e Tatuapé? Higienópolis tem 28, Tatuapé tem 6. 34 Pessoal, pessoas. 34 pessoas. Meu pai do céu. Certo? Eu sei, eu tô próximo a Mariane, o quanto é difícil fazer essa gestão, gente. É, E não é aí, fácil. Mari, conforme assim a gente percebe a relação com a equipe. Então, o Fellow entrou para a nossa equipe. Hoje é um profissional do Vita. O que, que ele precisa apresentar? Como é que ele tem que agir com a equipe? Esse fellow ele tem que respeitar a equipe, respeitar a opinião dos mais velhos, eu acho, porque quando você entra num lugar, você precisa, o fellow já vai te dar essa base, né, de como funciona tudo. Mas eu acho que você entrar respeitando
os seus colegas que já estão na casa há mais tempo, né, perguntando qualquer dúvida que vocês tenham, não é porque vocês entraram que vocês vão, a partir do momento que vocês entraram, vocês vão saber tudo. Então eu acho que esse diálogo, se você vê que o seu amigo, o seu colega está fazendo uma técnica com alguma patologia que você tem dúvida ou que você não faria e faria diferente, você pode chegar nesse profissional depois e perguntar o porquê que ele fez aquilo e não aquilo outro. Eu acho que tudo é para engrandecer. Eu acho que também nunca fazer perguntas que façam constrangimento ao profissional, né, que já está atendendo o paciente, saber o que falar para o paciente. Então, tudo isso é ética, né? A gente recebe muito paciente de médico externo, então a gente respeita muito o que o médico desse paciente nos orienta, né? A gente sabe que nós da fisioterapia sabemos o que temos que fazer em determinadas patologias, mas como o médico é de fora, ele não conhece a gente. Então ele vai escrever com medo, né, desse paciente não acontecer nada de errado com ele vai escrever, recurso analgésico, a gente fala TENS, laser, ultrassom, patati patatá, né, exercício assim, assado. A gente vai fazer essa leitura e a gente vai fazer o que a gente acha que deve fazer, e se a gente tiver alguma pergunta ou alguma ideia contrária ao que o médico pediu, a gente liga para esse médico e conversa com ele, né. Eu acho que, a gente tem que ter isso é ética profissional, né, nós conversarmos entre nós, de forma a respeitar as opiniões diferentes, seja de médico, seja de colega, seja até do paciente. Tem paciente que vai falar para a gente o que ele quer que a gente faça. Então a gente faz um pouco do que ele quer e a gente faz o que a gente realmente tem que fazer. Então, é assim que a gente cativa o paciente também, né, Claudinha? Isso, e o paciente ele se sente seguro, né? É uma Isso. segurança que isso é fundamental. Então, para o jovem fisioterapeuta que for ingressar na clínica ou não, for trabalhar em outro serviço, é importante ter isso na cabeça, que a nossa comunicação, o nosso produto, ele tem que ser bem representado. O Uhum. médico passou as orientações. Se você não concorda, tudo bem, não precisa executar naquele momento. Mas entre em Isso. contato com o médico, converse com o médico, se aproxime. Porque quem é o profissional que encaminha para a nossa profissão? São eles. Não significa que a gente tem que fazer o quê? Aceitar tudo o que ele fala. Basicamente, no Vita a gente não tem esse problema, eu não vejo. É. São extremamente abertos. Mas no mercado externo, do seu consultório, pode ser que isso aconteça. E isso é um treinamento. Então, receber um paciente, deixa eu lá dar uma olhadinha, né, Mari? E a gente vê isso. Agora, na clínica, gerou dúvida, você pode mandar um WhatsApp para o médico. Eu não tenho problema de fazer isso. Eu Eles são posso super abertos e receptivos, né? isso, e eu acho que pensando em time, pensando em equipe, a nossa equipe ela tem pessoas que têm 15, 10, 8, 7, 6, mas muita gente com experiência de vida. Em Genópolis mesmo, onde a gente trabalha, pô, tem gente de é, vários, vários momentos na vida, na profissão, e tem É. experiências diferentes. Gente, Sim. não é nada virar para uma fisioterapeuta lá da nossa unidade e falar assim, ô Luana, poxa, eu vi que você atende bastante quadril, gosto, o seu mestrado foi com isso, você pode me dar uma ajuda na avaliação? Estou com essa ideia, com essa dúvida, eu tenho certeza que a Luana, que hoje é uma das nossas tutoras, ela vai te ajudar. Então, Vai. faz uma integração. Não precisa ficar constrangido, né? E a gente sempre aberto, sempre com vontade de ajudar e crescer em conjunto. Sim, Não é? com E, certeza. e reforçando assim a tomada da decisão clínica para o jovem fisioterapeuta que ingressou na equipe. E às vezes ele não vai conhecer, não vai ter uma gama ainda de conhecimento técnico. Quais são as lacunas que a gestão técnica, falou por mim, por você aí, né? O que a gente faz? Vou perguntar para você, o que a gente pode oferecer para esse novo profissional para ingressar na equipe? O que o Vitor oferece para ajudar nessa introdução no estudo, no conhecimento das nossas patologias? O Vita oferece, nós temos um programa, né, de educação continuada, que acontece uma vez por mês, né, é uma reunião de toda a reabilitação, de todas as unidades. Então, esse ano a gente está num formato de que
Cada encontro é uma articulação. Então, nós tivemos no ano passado de pé e tornozelo, esse ano nós vamos começar com a de mão, e nós teremos de ombro, quadril, coluna. Então, eu acho que isso é muito rico, porque mistura, vão ter médicos, profissionais fisioterapeutas, profissionais terapeutas ocupacionais, preparadores físicos, porque todos nós trabalhamos em conjunto, né? Um setor indica para o outro a fisioterapia, né? O físio indica para o ósteo indica para a TO indica para um pilates. Então, acho que a gente tem que trabalhar integrado. Então, nós oferecemos esse programa, né? Nós temos também esse programa nas unidades. Então, por exemplo, eu sou gestora de Higienópolis e Tatuapé. Então, para me facilitar, eu faço um PEC de unidade. Então, Claudinho sempre me ajudou nesse PEC. Então, a gente junta a equipe, essas duas equipes, e nós trabalhamos com temas que nós vemos uma maior necessidade desta equipe, né? Essa equipe pode ter uma dificuldade que a equipe de Moema não tenha. Então, a gente trabalha em separado as equipes também. Nós oferecemos também uma série de protocolos, que teve uma época que cada especialista de área fez os protocolos, desenvolveu para que nós tenhamos mais assertividade nos tratamentos. Então, hoje o Claudinho está responsável por as atualizações desses protocolos. Então, isso está sendo feito agora, né, uma atualização desses protocolos, que já faz um tempo que foram feitos. Então, está lá disponível para vocês nos computadores das clínicas. Então, acho que é muito válido vocês, se vocês estão acompanhando um LCA, vocês pegarem os protocolos de LCA e verificarem os tempos e o que está sendo feito com esse paciente nos tempos corretos, né? Então, acho que vocês precisam acompanhar os protocolos e assim vocês vão ter uma vivência prática e isso entra na cabeça. Então, vocês absorvem com mais facilidade do que só ler o protocolo e não estar ali na prática com aquele paciente, né? Então, o que mais que temos, Claudinho? Eventualmente... Hã? Olha só que legal. Nós temos o PEC de unidade. Isso, vai me ajudando. Geral. PEC geral. Nós teremos esse ano, vou dar um spoiler para a Mariana e para vocês, mas a gente vai ter o Rodrigo Vasconcelos. Ai, que legal. O Rodrigo Scatoni, Danilo de Oliveira, que está na Austrália, o Rodrigo está em Londres. Que legal. Então, assim, ó, tô dando já um spoiler, também não sabia, não. Era Eu não sabia mesmo. é uma coisa que eu queria fazer para vocês agora, a gente vai soltar semana que vem, mas a ideia é que, exemplo, a gente vai ter os packs gerais e vai ter as pessoas que são referências do mundo, no Brasil, de algumas doenças. Então, não o Cláudio, o Instituto Vita, mas eu só estou na parte de ajudar na coordenação do projeto, mas a gente conseguiu trazer esses caras. Então, os caras vão vir, vão dar lá para gente, vão ficar gravadas essas aulas, e, assim, a ideia é que o céu não tem limite, gente, porque o conhecimento, ele não para. Então, se você, jovem, conhece alguém de uma técnica específica ou tem um conhecimento muito apurado de uma técnica, você pode ter certeza que você vai somar para o nosso time. Vamos convidar para você dar uma aula. Os programas de fellowship, não é o Cláudio que está fazendo, é nosso time que está fazendo. É o time inteiro que está ajudando. Pessoas de fora estão ajudando. Ajudando, o que eu digo, dando a aula, oferecendo o seu conhecimento. Colaborando, né? Colaborando para esse conhecimento. Então, é o empenho da gestão, é o empenho dos profissionais, dos tutores, dos fisioterapeutas, dos donos da clínica, para ajudarem a gente a ter esse projeto acontecendo. Então, assim, tudo é para vocês. E particularmente falando, se a gente pudesse voltar no tempo e tivesse esse tipo de fellow na minha época, eu ia ficar muito feliz. Porque também. Vocês não têm ideia da riqueza de conteúdo que ele tem. Então, assim, é incrível. E, assim, ter a oportunidade de aprender com pessoas que vocês vão ter, estão tendo, né? Eu acho que realmente vale a pena essa ajuda de custo, né? Muitos profissionais não aceitam fazer pela ajuda de custo. A gente entende que cada um tem uma situação, né, de vida,
mas quem pode fazer realmente é muito Mas benéfico. mas por isso, Mari, que hoje eu quero só reforçar que hoje é um programa educacional. Sim, como um Hoje é aprimoramento até, né, um Claudinho? aprimoramento técnico, com grande carga Exatamente, técnica, com grande carga prática. exatamente. Então, assim, se eu também tivesse na minha época, com certeza eu ia ingressar e eu estaria satisfeito. Porque, assim, é muito conhecimento. E o que é legal, assisto a aula da Mariane, vou mudar meu comportamento, vou fechar meu jaleco inteiro, vou melhorar minha comunicação com o colega, vou reparar no que os colegas do lado, como o meu tutor se comunica, a ética que ele tem perante o paciente. Esses caras estão na tutoria não são à toa, porque eles são pessoas capacitadas. E cada um fala de um jeito. A Mariane, ela se comunica de um jeito totalmente diferente do meu. E a gente se dá bem. Não, mas é verdade. Cada É um verdade. uma comunicação, uma educação. A Mariane veio de um. Ela tem as características uma europeias, outra oriental. Gente, são comunicações diferentes, são É comportamentos. verdade. E cada um tem uma forma de se explicar. E não existe a correta. Mas se você Isso. tem ética, respeito e muita atenção em todos os detalhes que Mariane, gestora do Vita, trouxe para gente, vocês vão ter sucesso. Mas, Mari, para a gente encerrar, que eu sei que você está com o tempo apertado, para uma resolução de problemas. Então, nosso fellow viu um problema, nosso profissional jovem ingressou na equipe, aconteceu uma circunstância de problema. Sim. Quais, assim, grandes problemas, exemplo, tá? O paciente caiu durante a fisioterapia. Tinha uma prótese, caiu. O que fazer? A gente tem vários tipos de problemas, né, no dia a dia da clínica, eu acho que várias situações acontecem. Num caso de um paciente cair e você como fellow estar acompanhando, você primeiro deixa o paciente no chão, pergunta se está tudo bem, chama alguém para te ajudar, põe esse paciente em algum lugar, alguma maca, chama um médico, né. Quem vai tomar as atitudes perante ao acontecimento é o seu tutor, tá. Então é muito importante que você auxilie esse paciente, fique ao lado dele em todo momento, mas chame seu tutor naquele momento para ele tomar essas decisões. Então nós normalmente chamamos um médico da clínica para ele fazer um primeiro atendimento e ver se está tudo bem, se está tudo bem com a prótese, se está tudo bem com o que quer que aquele paciente esteja se tratando, né, e nós temos que acolher esse paciente e nós temos que acompanhá-lo em todo momento. Se porventura ele tiver que fazer algum exame fora, a gente acompanha ligando para esse paciente, acompanhando o resultado, falando com esse médico que deu essa assistência. Então, nós sempre fazemos isso. Já teve circunstâncias, inclusive comigo, uma paciente minha caiu, da maca, da nossa maca, ela foi apoiar atrás, ela perdeu, a mão foi no ar, ela deu uma pirueta, caiu de cabeça no chão, ela era pesada. Então eu lembro que a gente às vezes fica sem reação, né, Claudinha, eu fiquei parada, de repente o Hélio, que na época, né, ele veio correndo de onde ele estava e ele me ajudou. Então, assim, eu acho que mesmo a gente estando como responsável, às vezes a gente trava, porque a gente não imagina a situação, mas sempre alguém vem e vai te ajudar. Então, Então, deixa a mensagem que ele precisa sempre, em circunstâncias de algum problema, uma circunstância como essa ou uma outra, o tutor sempre tem que ser avisado. sim, sempre, sempre. Paciente, outro problema básico, mas o paciente foi lá e reclamou do banheiro, reclamou Avisar o tutor. do sofá, reclamou da comunicação da recepção, alguma coisa Isso, da operação da clínica. Você vai lá e para todo mundo? Não. Simplesmente, silêncio, tutor, aconteceu isso, só para você saber, ok? e não Você fomentar nada. Você ouve falar: "Ah, pois não, eu vou avisar o meu tutor para que ele converse para tentar ajudar a senhora de alguma forma". Então, assim, sempre levando para o tutor o problema e nunca aumentando esse problema para o paciente, né. Sempre isso. tentando dar uma abafada, Não, porque
O sentido é controlar a situação, é controle de risco. Controlar. A gente teve a primeira aula da doutora Camila, que ela falou muito de risco do paciente ter problemas dentro de uma operação de um hospital, de uma clínica. E isso para a gente é importante, porque quando a gente presta serviço para alguém, a gente está no problema de o cara gostar, não gostar, se dar bem, não se dar bem. A gente não tem 100% de sucesso, ninguém tem esse controle. Pelo menos eu não conheço nenhum mágico que faça isso. Então a gente vai ter circunstâncias que a gente não vai resolver nada, infelizmente. Mas, se a gente nesse meio do caminho, a insatisfação do paciente, avise o seu tutor, tome a decisão, escute muito bem o que o seu tutor fala. Porque ele tem experiência com aquele paciente. E avise, não guarde. Se o paciente reclamou, avise seu tutor. Com total tranquilidade, ó, a gente reclamou disso, tal. Avise. E você ajudar também esse paciente é ser empático, porque a gente tem que abrir esse espaço para esse paciente falar, e a gente tem que ouvir o paciente, acolher o paciente e falar algo positivo disso, ou falar que você vai verificar como que você pode ajudá-lo, né? Então, eu acho que isso também traz uma confiança do paciente para você que é fellow, né? E às vezes o paciente ele testa a gente. O paciente às vezes faz umas perguntas, fala, pô, por que eu perguntei isso? E para um programa de fellowship, às vezes você está em contato, você e o paciente naquele momento sozinho. E o fisioterapeuta já falou algo para ele, falou assim, ó, você vai fazer essa angulação aqui, ó, de cadeia aberta de 90 a 45, que você está protegendo o seu joelho, a femoropatelar. Aí ele vai lá e pergunta para o fellow. E caso você não saiba, pessoal, não tem problema. Assim, ó, senhor paciente, infelizmente eu não sei essa pergunta, mas pode deixar, vou ver com o meu tutor e vou estudar. E vou trazer, e a próxima sessão eu faço a questão de falar, poxa, aquilo que o senhor me perguntou é aquilo. Para o pessoal ver, porque você está sendo treinado. Apesar de você ser fisioterapeuta, às vezes você não tem a mesma curva de crescimento técnico. E é outro probleminha que os nossos alunos enfrentam, Mari. A gente teve uma conferência assim, uma conversa com eles, e algumas, pô, o paciente vai me perguntando, é normal. Mas às vezes isso ele quer trazer um benefício a vocês, certo? Não encare como tá me perguntando que tá duvidando. Não é isso. Às vezes é para te ajudar no crescimento. E se você não sabe, vai na tutoria. Ah, meu tutor não está? A gestora de unidade está lá. Isso, eu acho que também, Claudinho, tem situações que, às vezes, o paciente pode colocar o fellow numa situação delicada, né? Então, e se isso acontece, mulher com homem, ou homem com mulher, isso pode acontecer, tá? Vocês não estão isentos de, talvez, acontecer algo assim. Então, a partir do momento que acontecer algo desagradável desta forma, vocês pedem licença, sai, vai falar com o tutor, ou sai e depois fala com o tutor. Então, se vocês se sentirem ofendidos com algo que o paciente falou ou não, né, a gente vai averiguar a situação. Então, a gente está ali também para apoiar vocês. A gente sabe que tem pacientes de todos os tipos, né? Tem paciente que fala coisas que não deve, realmente, até para a gente. Né? Então, a gente tem que mostrar muita seriedade no nosso trabalho. Então, se a gente fica ali muito, rindo aqui, rindo ali, nananã, o cara acha que pode falar o que quiser. Então, mostrar bastante seriedade, sabe? Seriedade e profissionalismo. O que você falou é verdade. Né? A empatia, né? Se a gente conversar, se vocês, quem não conhece a Mariane, com o dia que vocês forem no aniversário, vocês vão entender na primeira palavra. É um sorriso, a empatia prevalece. Mas tem hora que a pessoa confunde, né, Mari? Fala assim, poxa. Exatamente. Você fala assim, putz, né? Coisa desagradável, né? Mas é o que você falou. Entra por aqui, sai por ali. Se passou, avise o tutor, se você se sentir confortável. Pode avisar o coordenador também, para a gente tomar alguma conduta. Isso, exatamente. Ok? Fora da unidade, todo mundo vai ajudar. Mas isso não tem jeito. Faz parte da nossa profissão. Faz parte do ser humano, infelizmente. Então, a gente tem que tomar essa conduta e a gente tem que ajustar da melhor forma para vocês saírem dessas circunstâncias que eu já passei, a Mariane já passou, acho que todos já passaram, e a gente hoje sai com mais facilidade pela experiência que a gente tem. Eu gostaria de falar um pouco sobre a parte de vestimenta, porque
Muitas pessoas acham que é banal, é ridículo, não faz sentido, pra que eu vou ter que me vestir de tal forma, pra que eu tenho que prender o cabelo. Eu acho que Decote, é né, o Mari? prime hã? Decote. Decote. Então eu acho que nós mulheres temos que nos preservar, né. Já utilizamos o jaleco justamente para o bumbum não ficar saliente, para os seios não ficarem salientes, para o paciente não ver muito o nosso estereótipo de perfil de corpo, né. Então eu acho que é muito importante que a gente siga algumas regras, e a gente tem regras na clínica no Vita, né. As mulheres, devem atender de cabelos presos, né, devem estar, maquiadas levemente, devemos estar com o jaleco passado e limpo, devemos estar vestidas de acordo, né. Mulheres não usam tênis, nós usamos mais sapatilhas, um tênis mais baixinho, então a gente preza por um visual mais adequado pelo que a nossa clínica oferece. Nós não somos uma clínica só de Vim esporte, né. eu posso vir com sapato alto, parecendo que eu tô indo saindo à noite ou não? Maquiada ao extremo também não é? É o meio É. termo? Um meio termo, né. E os homens também. Os homens normalmente usam camisas ou camisa polo, vocês podem usar camiseta, né, os meninos, de fellow, né, quando você contrata o profissional, a gente prefere que ele use, camisa ou polo, e um sapatênis normalmente, tá. Então, o profissional fellow que não tiver algo assim dessa linha, não tem problema, nós vamos aceitar, tá, porque vocês não são contratados, mas já é bom vocês saberem disso, porque isso faz uma diferença no nosso na nossa clínica e na percepção visual, do nosso paciente. Isso passa credibilidade. E isso não sou eu que estou falando, ou o Claudinho que está falando, isso é estatístico, tá. Então, as clínicas mais bem-sucedidas, elas têm muito essa importância visual, para o paciente. E o paciente agrega valor a isso, e ele paga mais por isso. Então, e ele te considera mais profissional por isso, tá? É estatístico. Então eu queria deixar isso muito claro para vocês verem como isso é importante, tá? E aproveitando já esse gancho, eu vou deixar para eles no Google Classroom 4 artigos só relacionado a isso: vestimenta, Ótimo. comunicação, ambiente e satisfação do paciente, que é o NPS que a clínica usa também, né? Avaliando a gente, avaliando o É o Net sistema. Promoter Score, né? Isso, porque é importante. A gente acha que às vezes são detalhes que, putz, não fazem diferença, fazem a diferença. Fazem a diferença. Porque fisioterapia um monte de gente faz. Vai fazer que nem a gente, o Vita faz, poucos fazem. Então, É isso mesmo. por isso que a gente tem que ter na cabeça que o nosso profissional, tomando esses cuidados, essa aula com grande experiência que a gestora passou para nós agora, a Marlene passou de uma forma exemplar, Mari. Mari, juro que eu não vou tomar seu tempo, mas agradeço muito, 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 muito a oportunidade. Obrigada, Claudinha. Eu que agradeço o convite. Não é uma forma É um prazer falar para todo mundo, né, sobre isso. assim, mais um bate-papo mesmo, trazer isso para os nossos alunos. E espero que algum dos nossos alunos ingresse dentro do nosso time para Com somar. certeza, eu também espero. Estou com grandes expectativas aí dessa turma. Eu também. Mari, mas de verdade, muito obrigado, de verdade. E a aula vai ficar na disposição dos fellows. E é interessante, Mari, que a gente vai colocar essa aula também para os nossos profissionais. Ah, legal. Então, para Muito todo mundo bom. que a gente está falando para eles, os tutores. Então, todo mundo vai escutar o que a gestora quer, o que o Vita deseja, e o que eles também têm que tomar cuidado, o que a gente precisa, o que eu também preciso tomar cuidado com o meu fellow, que eu também sou tutor. Tá bom? Não achem que só os fellows têm que seguir regras, os tutores também têm muita responsabilidade. Eu fico no pé de todo mundo, e fico no pé de todo mundo, sendo tutor, não sendo tutor, porque hoje nós somos Vita Fleury,
E quem está em Higienópolis sofre uma pressão um pouquinho maior, porque eles estão em Higienópolis, então eu peço muito que vocês me ajudem, porque eu preciso realmente da ajuda de todos, tá? Eu pego no pé para o bem de todos e Porque, para o bem em comum geral. né, Mari, pega no seu pé também, não pega? Mariane, olha aquilo, Mariane, Pego, Mariane. eu recebo mensagem todo dia de várias pessoas, mas tá tudo bem, faz parte, né? A gestão é para isso, é para tentar ajudar tudo que acontece, não é verdade? Isso é Então eu verdade. desejo aí um ótimo fellow para todos vocês, uma boa sorte, se dediquem, aproveitem da gente, né, o máximo que vocês puderem sugar da gente, façam isso por favor, e sucesso para todos. Podem Obrigado. contar comigo. Nossa, obrigado. Nossa, nem acreditei de tanta coisa boa que nós falamos aqui. A gente programou um roteiro, mas foi fantástico. É verdade. Agradeço imensamente, Mari, tá? Obrigada, gente. Vou encerrar aqui o material para eles. Tchau, tchau a todos. Tchau, Pessoal, Claudinho. tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí, acompanhem o material com a gente no Google Classroom, tá bom?